Olá, eu sou o Antônio Rodrigues de Oliveira Neto e agora em 2025, nosso primeiro programa do ano será o ano em que Renato Aragão completou no dia 13 de janeiro 90 anos. Nosso mito dos Trapalhões, com saudades do Zacarias, com saudades do Mussum, e tendo a honra ainda de ter o privilégio de ver Manfred, que é o Dedé Manfred Santana, ainda atuando, também com uma idade próxima, senão já completado os mesmos 90 anos. Então eu estou aqui com quem? O segundo episódio do Rafael Spaca, o maior pesquisador da vida profissional dos Trapalhões. Um jornalista sério, um radialista com renome, que não inventa nada. Não é aquele tipo de história que é história em quadrinhos, HQ dos Trapalhões. Não, ele pesquisa. Ele tem uma dissertação de mestrado a ser apresentada na ESPM agora em março. Ele vai apresentar a dissertação, é um trabalho sério. Então, além de ter curiosidades, eu gostaria que quem fosse assistisse com um olhar clínico de que toda farra tem um outro lado. Tem o lado posterior, um lado atrás das câmeras. Então vamos lá. Feliz Ano Novo, meu amigo Rafael. E aí, me conta, como é que foi a passagem de ano? Tudo bem? Cara, encheu a cara? feliz você demais. Não bebe. Feliz demais de estar aqui, de abrir essa temporada do seu podcast e para festejar os 90 anos do Renato, né? O Dedé esse ano faz 89, no ano que vem também vamos festejar esses 90 anos esperamos, né, festejar esses 90 anos do Dedé. E em março é a minha defesa. Convido já vocês dois para irem lá. Na primeira fileira. Aí eu vou tremer na base e não vou conseguir apresentar. Porque vai ver o que é bom para tosse. Eu vou Ainda bem que não abre para pergunta. Fica vermelho lá. Você vai ver, teus examinadores vão perguntar até, mas um tema desse, pode preparar para tomar uma escovada uma atrás da outra. Os caras vão querer saber tudo, cara. Foi assim, muito feliz com o que eu já levantei de material. Eu acredito que essa dissertação vai render um bom livro, porque é um caminho que eu segui, que eu me sinto muito orgulhoso de fazer esse caminho da dissertação, porque eu sempre, nesse tempo todo que eu busquei fazer o mestrado, eu ficava me perguntando o que eu vou falar, né? Porque você tem que se apaixonar pelo tema, né? E os professores lá falam sempre isso, assim, se você não tiver uma paixão pelo tema, a sua dissertação, a sua tese, ela não funciona. Então eu tenho a paixão pelos Trapalhões, mas eu queria ver qual que era o problema que eu pudesse investigar ali para render uma boa dissertação. E aí foi um lampejo, assim, uma felicidade, porque você pesquisa tanto, e fala, qual o caminho aqui que eu posso... E foi essa questão do filme Saltimbancos Trapalhões, que marca uma ruptura na filmografia do grupo. Né? Porque a partir do filme Saltimbancos Trapalhões, eles passam a fazer um cinema mais engajado. Sempre falaram, a crítica e alguns cineastas contemporâneos, que os Trapalhões eram alienados. Eles faziam, até Saltimbancos Trapalhões, filmes que eram entretenimento puro, e não é nenhum crime fazer isso. Né? Mas com Saltimbancos, eles já tem uma pegada mais social e mais política, né? Até porque tem a parceria com Chico Buarque. Saltimbancos já nasce lá na Itália chama E Música Cantante, uma coisa assim, um disco que é de um versionista do Chico Buarque, que faz esse disco lá. O Chico ouve, se apaixona pelo trabalho e faz a versão do versionista dele, o Saltimbancos. No mesmo ano, a Marieta, que era casada com ele na época, adapta o disco para o teatro,
faz uma temporada estrondosa no Canecão. Ela é a gata. Então, Marieta Severo, a gata. O Grande Otelo, o cachorro. Pedro Paulo Rangel. Não, Pedro Paulo. Não, enfim. A Miúcha, a galinha. E Pedro. Agora tem que lembrar qual que é o nome. O outro. Não sei se. Acho que não é Pedro Paulo Rangel, é um outro. É o cachorro. Não, o burro. Jumento. E aí, enfim. De 77 até 81, o Saltimbancos tem várias adaptações. Uma delas com a Bruna Lombardi, que faz aqui no Teatro São Paulo, Procópio Ferreira. Ela é a gata. Sim, não tem como não ser. E aí, uma cineasta do Rio, chamada Teresa Trautmann, fica interessada em adaptar o disco, né, a peça, para o cinema. Só que ela vê que a adaptação ia ser muito cara. Eu não tenho esse recurso, não tenho essa bala para fazer. Daí uma hora ela olha assim e fala, cara, são 4 animais, né? Os Trapalhões são 4. Oferece pro Renato. Fala, Renato, você não quer adaptar? Ele pensa, tá, demora para responder. Até que uma hora fala, vou fazer o seguinte, eu vou adaptar. Mas o Chico toparia? Vou falar com ele. Ela fala com ele, o Chico, claro, eu gosto de Trapalhões, vamos fazer. E aí adapta o disco e peça e vira esse clássico que para mim é o maior filme dos Trapalhões. E com todo esse enredo, né? Porque de 77 até 81, a ditadura militar embaça tanto na peça quanto na letra dos discos. Por exemplo... Deixa eu só te cortar um minuto, eu passei isso. Eu era de teatro e, pessoal, por incrível que pareça, eu vivi isso. Quando você ia estrear uma peça e um censor ficava sentado com você no fundo do teatro e você encenava a peça inteira e ele ia anotando. Ele ia anotando. E aí, ao final, ele falava, não, isso aqui não pode, isso não pode, isso não pode, não é para 14, é para 16, é para 18. É impressionante. Então, e aí na dissertação eu fiz um levantamento. Podavam eles. Por exemplo, no disco, eu consegui os documentos da ditadura. Nos discos, eles implicam com a música Bicharada, pelo simples nome de ser Bicharada. Então, falar, isso aqui é uma coisa que vai influenciar negativamente, não sei o quê. Em trechos da música. Enfim, na dissertação tem todos esses documentos. E aí ele adapta para o cinema. Como a Teresa com a equipe dela faz uma primeira versão do roteiro. Eu digitalizei, tive acesso à primeira versão do roteiro, que era uma coisa mais surrealista, mais fantástica, assim, que não tinha a ver muito com a verve dos Trapalhões. Fazem essa primeira leitura, o Chico Buarque ouve, morre de sono, fala, não, isso aqui não tem nada a ver. Aí o Renato estava meio que rompido com o JB Tanco, convida o JB Tanco para fazer a direção. Primeiro é o Adriano Sturt, que ele vai filmar lá em Hollywood. Esse filme começa a filmagem em Hollywood, com aquelas cenas no final que eles fazem, né? Tanto é que o Chico faz uma música especialmente para esse filme chamada Hollywood. Tem um trecho que é fantástico, ele fala assim, Hollywood é um sonho de cenário, vi um pau de arara se tornar milionário. Renato Aragão. A Lucinha canta maravilhosamente essa música. Eu tava, na minha cabeça, você tá falando e eu ouvindo sempre por aquele... Exatamente. É a Lucinha Lins que canta. Fantástica, né? Não tinha... Fantástico. Aliás, quem não se apaixonou por Lucinha Lins naquele filme, né? É incrível. Assim, ela... acho que é a gata carina mais perfeita que podia existir. A Sônia Braga foi especulada para ser a gata. Daí o Renato falou, não, ela não sabe cantar. Daí convidou a Lucinha, porque a Lucinha já acompanhava o Ivan Lins nos shows. E não tinha muita experiência e tal. E aí, enfim, eles filmam lá em Hollywood, o Adriano Sturt briga com o Renato Aragão. O Renato Aragão demite o Adriano Sturt lá. Chama de volta, traz de volta para o Brasil, e o Dedé assume a direção do filme lá em Hollywood. Quando eles voltam, o Tanco assume a direção e virou esse clássico que
para mim, assim, que fala dessa relação do patrão com o empregado, da exploração do trabalho, fala da ditadura militar. Tem uma hora que eles picham na parede comida, educação, saúde. Tem uma hora que eles estão na calçada, assim, né, no meio-fio, comendo uma banana. É uma alusão àquele atentado do Rio Centro, sabe, das bananas de dinamite que explodiram. Enfim, e ainda estava na ditadura militar. Eles peitaram, então. É o de 81, né? A ditadura ainda vai um pouco mais para frente. Então tem uma série de sutilezas nesse filme que eu destrincho na dissertação e falo, não, eles também fizeram filmes políticos. Por que eles começaram a fazer esse filme em Hollywood? Tem algum motivo em especial? Foi uma certa vaidade do Renato, né? Tanto é que depois do que ele lançou o filme, ele fala, ó, o último artista que tinha filmado em Hollywood, o último artista brasileiro que filmou em Hollywood foi a Carmen Miranda, depois dela eu. Então ele tinha uma coisa assim de ostentar, sabe, de falar, ó, eu produzo, eu invisto, meus filmes têm uma certa qualidade. Olhando o filme, aquelas cenas em Hollywood são enxertos, tipo, não ornam com o filme. No caso, é verdade. Mas assim, foi uma vaidade dele pra tipo, falar, eu fui lá em Hollywood, paguei. Tanto é que aquele filme, na época, foi o maior investimento do cinema nacional. Ele gastou $1 milhão para fazer todo o filme, né? Então você inclui aí o cachê do Chico Buarque, do Sérgio Bardotti, que é o músico italiano que ele trouxe para o Brasil para trabalhar no filme, as locações em Hollywood. Aí eles fazem filmagem em Tiradentes, Minas Gerais, e também em São João del Rei. Tem também no Rio de Janeiro. Tem uma série de... Eles fazem um monte de locação. No Teatro Scala. A música, o clipe Hollywood é filmado no Teatro Scala. E pessoal, ele é fã dos Trapalhões e eu sou fã de documentários e de pessoas que estudam, porque é o que eu gosto. Então, hoje eu sou um fã dele. Eu brinco com ele que eu puxo a orelha dele. Falo, não, você falou isso, não, é aquilo. E, né, em agosto, ele já tornou essa dissertação científica, porque antes na dissertação você leva um critério de banca, que ela aprova, ou eles pedem para você fazer várias alterações ou poucas alterações. Geralmente nenhuma eu nunca vi, mas pedem, você adequa, aí ok, aí eles tornam esse trabalho científico. E esse trabalho depois vai à defesa da dissertação, que nós vamos assistir e, se for permitido pela ESPN, nós vamos gravar, com certeza. E me diga uma coisa, meu mestre em Trapalhões. Esse foi o último filme que eles fizeram juntos antes da ruptura de 84? Não, acho que teve depois. Não, acho que teve depois. Cinderelo. É que em 81 eles fazem só esse filme, lançam só esse filme. Que normalmente era um no meio e um no fim do ano. Mas até por conta do investimento e tal, e foi um processo muito moroso, né? Porque são várias locações e tal. Em 81 eles lançam só esse filme. Se eu não me engano, eles fazem depois mais um ou dois. E aí em 83 iam lançar, iam fazer os Trapalhões na Arca de Noé. E aí eles se separam e vira o Trapalhão na Arca de Noé. E me diga uma coisa, todos deram retornos para cobrir custos? Todos? Eles não tiveram nenhum filme que tenha dado prejuízo. E na cisão, quando tiveram os dois, o Trapalhão na Arca e a Trapalhando a Suave, que era Renato e os outros três aqui, os outros três com o maior respeito, era o Dedé, o Mussum e o Zacarias, eles combateram, mesmo assim cobriram custos. Tiveram, porque era já garantia de sucesso, né? O que aconteceu foi o seguinte, deram boas bilheterias. O que aconteceu no caso do Atrapalhando a SWAT foi eles o Dedé, Mussum e o Zacarias, com a Demusa, que é a produtora que eles abriram. Demusa, Dedé, Mussum e Zacarias. A primeira letra de cada nome. Eles não sabiam, como o Renato, que é mestre nisso, administrar.
Então eles gastaram muita grana para fazer o filme e não souberam manejar esse dinheiro. Eles queriam fazer um filme a Hollywood, assim, Hum. né? Então alugaram helicóptero, contrataram a Lucinha Lins, e aí também começaram a seduzir os profissionais que estavam com o Renato para trabalhar com eles, até como uma forma de falar, os caras estão com a gente, então vai o Vitor Lustosa para lá, vai outros caras para trabalhar com eles, para mostrar para o Renato que eles sabiam fazer filme. A preocupação deles era essa. Mas eles não tiveram um gestor? Tinha, tanto é que esses gestores têm uma série de informações que os gestores não foram corretos com eles, davam notas que não correspondiam, enfim. A equipe que administrava ali não administrou bem. Tanto é que, depois desse filme, eles tiveram vários anos, eles trabalharam para poder pagar os custos da produção. Mas porque não sabiam administrar, porque assim, era um filme pagável. Mas teve rolo com contador, com administrador, com uma série de coisas que eles alegam que foram, de certa forma, roubados, sacaneados pela equipe que trabalhava com eles lá. Eu estou ouvindo você falar muito nos programas que você participa em desconstrução de imagem. E em contrário senso, você vê que hoje o papo está mais sério, né? Em contrário senso, você tem uma definição em sua antítese, em sua defesa, de que, muito pelo contrário, você está ajudando, aspas, pode ser que ele não ache, eu acho que ele vai chegar um dia, o Renato ainda vai falar obrigado, mas vai chegar a hora, tudo na vida tem algo. Mas é assim, quando você fala, nós estamos tentando contratos publicitários para levar para frente essa ideia que está pronta, ele está pronto. O documentário está pronto e um documentário fantástico. Só que como ele fala, mas eu sou fã. Não, mas não precisa ser trouxa para ser fã, né? Eu hoje sou um fã do Spaco, mas eu falo na orelha dele o que eu acho, a minha opinião de fã, que não é trouxa. Eu sou fã, mas não sou alienado. Se eu acho que alguma coisa está errada, eu falo, pode servir ou pode não servir. Na vida já me falaram muita coisa que me serviu e outras que eu falei, ok, vou pensar. E aí algumas pessoas que nós contatamos nos falaram, mas não pode falar isso, porque senão nós temos muito poucos mitos no Brasil. Mas é o seguinte, todo mito também faz xixi e cocô. Pois se ele fez alguma coisa de errado, até o que ele fala, aspas, eu até não acho, eu analisando pela leitura dos documentos do SPAC, eu não acho que ele agiu errado. Eu acho o seguinte, eu estou gastando mais, eu estou bancando tudo, os outros vêm, os outros com devido respeito, sempre Mussum, Zezé, Dedé e Zacarias. Os três vêm, chegam, fazem a participação, não tem todo mundo batendo na porta e está cobrando, é eu que aguento aqui. Então nada mais justo. Mas a diferença era muita, eu não sei. Porque pode ser, é uma coisa muito louca. Pode ser assim, eu ganho R$1 por filme, tá bom. Só que é o seguinte, esse R$1 é dinheiro pra caramba. Então, se eu ganhasse 10, seria trilionário. Mas é milionário. Então eu estou satisfeito, eu vou lá, fico milionário, faço minha parte e até logo. Os problemas eu deixo para quem quer ficar milionário. Não vejo nada errado, mas o pessoal... Então ele tá dando toda a real. Aí quando fala documentário proibido dos Trapalhões, por quê? Porque tem coisas que o pessoal não fala por... Não sei. Quando a gente vê um documentário, a gente quer saber da verdade. A gente não quer chegar no final do documentário e falar, então, fui enganado. Fiquei aqui até agora de papel de palhaço. Levanto e vou embora puto. Não é assim, cara. Senão você vai ver a historinha da carochinha. Esse é o problema. Me diga uma coisa. É isso mesmo que eu estou falando? O que você fala é que você não quer desconstruir ninguém.
É que puseram esse mito de proibido porque falam coisas que não vêm na mídia normalmente, é isso? A, constru... a desconstrução nada mais é do que uma verdadeira construção do personagem, né? Com a sua complexidade, com as suas nuances, com a sua pluralidade, que eu acho que é isso que as pessoas querem ver e é isso que torna o mito, né, que a gente está contando aqui. Então, se você contar a história só em linha reta, sem essas nuances, porque toda a vida ela é errática, toda profissão ela é errática. Um jogador de futebol ele ganha título, mas assim, eu tenho 30, ganhei 15 títulos, mas você perdeu 30. Mas esse é o sabor da vida, porque você tem que valorizar esses 15 graças aos 30 que você perdeu. Né? Estou fazendo uma analogia com futebol. A mesma coisa numa carreira artística. Estou vendo aqui vocês aqui com os Beatles. Uhum. Cara, os Beatles foi a mesma coisa. Assim, foi a maior revolução cultural na música, foram os Beatles. Mas teve briga, teve desentendimentos, teve glórias, teve discos, teve tudo. Né? Eu lembro que quando lançaram um dos mais recentes documentários sobre os Beatles, o Peter Jackson, que fez esse documentário, se não me engano, para Disney e tal, ele falou pro povo, você quer que eu tire alguma coisa aqui? Porque tem uma parte que você tá falando palavrão, você tá meio bravo. Ele falou, não, deixa, porque esse sou eu. Então, é isso, é mostrar que você tem dia que você tá bem, tem dia que você tá mal. Que é o normal tem dia de qualquer ser humano. Então, quando eu conto a história dos Trapalhões, eu sempre conto com o respeito, mas mostrando, falo, a história deles é maravilhosa, para mim é o maior grupo de humor, o que é diferente de melhor grupo de humor do mundo, e o que eles fizeram no cinema, nas histórias em quadrinhos, na televisão, nos shows, nos discos, aonde você olhar o que eles fizeram não tem paralelo. No Brasil, ninguém se compara. E no mundo eu acho bem difícil achar alguém que fez o que esses caras construíram. Eles são conhecidos fora do Brasil? Então, esse documentário vai permitir, porque se você coloca um documentário e vende ele como o maior grupo de humor do mundo, porque Três Patetas não fizeram o que esses caras fizeram, Gordo Magro não fez, vê aí outro grupo assim que... Inclusive os Três Patetas do dia de hoje seria proibido. Também. Porrada São geniais, eu adoro eles. Adoro Também. eles. Mas assim, qualquer outro grupo de humor não tem o que os caras construíram nessas 3 décadas. Não tem. Mas assim, eles brigavam, teve sacanagem ou pouca generosidade, aí quem vai julgar é o público, que são coisas normais. Eu nunca faço um julgamento moral. Falar, não, isso está errado. É para colocar para o público decidir. Não, muito pelo contrário, você é muito ético nesse sentido. E você nunca foi sempre... de ofensa, aliás, sempre com o maior respeito. Quando eu falo, por exemplo, do Zacarias, sempre foi com o maior respeito e falar, é um cara que é genial, que para mim, dos 4, é a que tem a vida mais cinematográfica, sabe? Que daria um contorno assim para fazer só dele uma série, um filme. Porque o que o Zacarias ele era um monte de coisa e pouca gente sabe do Zacarias. Dos 4 é o menos falado, é o mais esquecido. Não tem, o Renato lançou a autobiografia dele. O Dedé lançou também a dele, que também é ruim. O Mussum tem biografia que é boa. O Zacarias não tem. Pouca gente sabe do quão grande foi o Zacarias. Então, são coisas que se vai contando, o nome vai surgindo. Quando eu falei do Zacarias, da bissexualidade dele, cara, e eu fiquei tão feliz quando a Madonna colocou a foto dele lá no show. E ela colocou ali porque das coisas que eu falei ali, não foi ela que assistiu, mas alguém da produção falou, tem um cara que tá falando que o Zacarias morreu de AIDS. Em cada país, né? Então eu fiquei feliz de ver que, assim, lá na praia, num show que foi visto no Brasil todo, tá lá a foto do Zacarias, entendeu? Olha que coisa fantástica. Então são o tipo de coisa que a gente tem que contar, porque a gente normaliza e mostra que dá pra
gostar de um tema, de um objeto de estudo e ser crítico ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso é o maior legado que esse documentário Mas esse é o vai, verdadeiro vai levar. documentário, né? E tem documentário que é fantasia pura, dá para você se sentir um otário. Isso... E o que eu acho mais legal é que assim, hoje as pessoas têm mais acesso à informação e mais meios de se expressar. Porque antigamente você ia no cinema, você não gostava do filme, você falava com seu vizinho, com seu amigo de escola, né, com a família. Hoje você pode colocar um comentário ali e aquele comentário repercutir. As pessoas estão se manifestando. Quero entrar agora no documentário na série do Senna. Peraí, antes disso, me fala o seguinte, me faz um breve teaser do seguinte. Quem foi Mauro? O Zacarias. Da onde ele veio? O que ele fez? Porque você fala uma coisa que eu concordo plenamente. Vocês me desculpem, o Manfred, me desculpe o Antônio Aragão. Mas depois que faleceu o Mussum e o Zacarias, eu acho que depois que faleceu o Zacarias, eu acho que já perdeu a graça. Os programas eram enxertados com criança, com atrizes, com cantores, já perdeu a estrutura, já não tinha mais tesão de ver. Eles se perderam completamente. Perdeu. Então, perderam o rumo. Quem era? Me dá um teaser de cada um individualmente. Quem era o Mauro? O Mauro foi o último a entrar, né? Entrou pela mulher dele, é isso? Foi a Selma Lopes que era a mulher. Indicou. Ele falou, o Renato, ela soube que o Renato estava precisando de mais um elemento para compor o grupo. Ela falou, tem o Mauro, que tem um personagem chamado Zacarias, acho que encaixa. Que ele já era de teatro? Ele era radioator. Inclusive ele era de teatro, ele ganhou prêmio com isso. Ele ficou muito famoso porque ele era garoto propaganda de um banco. Acho que era Banco Nacional, vou ter que lembrar o nome. Que ele fazia um personagem chamado José, que é o gerente de banco. Então tinha uma pergunta, e agora, José? Uhum. Né? Inclusive fazendo alusão ao poema, né? E ele tinha um personagem chamado Moranguinho. Moranguinho, né? Que era um personagem que também fazia muito sucesso. E aí ele pegou um tipo que ele conhecia ali e criou o Zacarias. Ele foi o último a chegar, era o que, até pelo jeito e pelos trejeitos do personagem, um dos que, se não o mais, que se identificava com as crianças. Ele era um personagem infantil, né? Total, né? Aquele jeito tímido, né? As crianças normalmente são tímidas. Sim. Tinha aquele jeitinho de acanhado, tal. E na vida pessoal, ele era assim também? Ele era muito reservado. Mas acanhado? Ele é introspectivo, assim, sabe? Era um cara que, se você chegasse e falasse pra ele assim, vamos lá vai ter um coquetel de lançamento do filme, qualquer filme. Certo. Ele preferia ficar em casa do que ir, né? Era um cara que gostava muito de servir, tanto é que ele cria o centro espírita dele, né? Então tem vários relatos, existe, né? Tem vários relatos de pessoas que foram ajudadas pelo Mauro, sabe? Que estavam com problema, tal. Ele saía de casa e ia lá ajudar as pessoas, mesmo. Sem cobrar, sem nada. Ele fazia isso. É impressionante assim. Isso não foi nem um, nem dois, nem três. Foram várias pessoas que falaram, esse cara, quando precisei, eu liguei, ele pegou, saiu da casa dele, veio até aqui e veio ajudar. É impressionante assim. Mesmo depois da fama? Principalmente. Porque ele era um cara, até no final assim da vida, ele já estava pensando em largar os Trapalhões. Que ele já não queria mais aquela vida. Mas pela doença? Não, pela infelicidade dele, assim, de já não estar mais feliz com a vida que ele estava levando. O glamour, sabe? Ele não era ligado a isso. Ele não estava já, ele já estava com a estafa, sabe? Era muito show, era muita gravação, tal. Ele já estava, até por conta da idade. Tem uma hora que é natural também
a pessoa tipo, meio que larga e fala, já deu. Isso Já- é alguma indireta? Que Não, você tá não, dando? não. Ah, certo. Não, o que eu digo da idade Não, assim que as entendi. pessoas. Obrigado. Entendi. Não, as pessoas cansam, Não, foi né? boa essa. Não, entendi. Foi As boa. pessoas cansam. Certo, tá ouvindo, né, Gabriel? É, o Gravou? nome já diz, velho Tá do gravado direito. isso? Não, muito pelo contrário. Eu admiro muito pessoas. Só falta você falar velhas, Não, idosas e por seninas. exemplo, como o Carlos Alberto de Nóbrega, por exemplo, que Eu tem sou fã de sabe, carteirinha. ter esse tesão pelo trabalho. Sou realmente. fã de É que tem carteirinha. gente que chega já num ápice e fala assim, meu, ó, pra mim já deu, Já deu. né? De novo, voltando até pro futebol, quantos jogadores se aposentam até cedo, Sim. que fala, meu, já deu, já ganhei tudo, Já fiquei Já tô cerceado rico. da O próprio Silvio família. Santos, né? Eu quero viver. Trabalhou enfim, até tem- o último. mas tem cara que fala, pra mim já, ele tava nessa fase, sabe? Ele já tava dando sinais, inclusive para os três, que falaram, já não quero mais. E os caras falaram, não, vamos mais, estica mais um pouco tal. E foi. Mas aí ele acabou morrendo, enfim. Mas ele já queria E você meio que tem, largar. você tem uma obra pronta a respeito, não tem? Do Zacarias. É. Eu quero fazer uma série a respeito dele. Então o que eu fiz? Exclusiva dele. Exclusiva dele, porque eu acho que só ele já dá um filme, sabe? A história do cara. Você é meio fã dele mesmo, né? Do Zacarias, eu sou dos 4, cara. Assim, É mesmo? mas eu acho que o Renato Aragão já tem muita. Ele tá vivo, Sim. deu muita entrevista, tem muita informação, aí já tem um material suficiente. Lógico, daria um filme e tal, mas não é uma coisa que me move. O Dedé tá aí, eu acho que daria uma biografia ou autobiografia, mas eu não vejo nele esse entusiasmo. A gente até tentou, eu tentei fazer junto com o Vitor Lustosa a biografia do Dedé, acabou não acontecendo por conta desse imbróglio todo do comentário. O Mussum já está bem representado com o livro e com o documentário, mas eu vejo que dos 4, o Zacarias ficou meio que à margem. E isso me incomoda. Eu falo, cara, por que não? E quando eu fiz esse levantamento todo do documentário, eu falei, já estava falando assim, isso aqui já dá uma coisa à parte. Falar só dele. É um outro desdobramento da pesquisa. E aí, eu estou montando uma equipe, já está meio que estruturada. E tem um cara, você falou que eu sou o maior conhecedor, mas eu descobri que não. Tem um cara que é mais que eu. Esse cara sabe a data, sabe tudo. Ele é a enciclopédia, é o almanaque, é minha fonte, que chama Diego Munhoz. Não é o que se acha o maior fã dos... Não, aquele é Aquele cara verme. esquisito, né? Devido ao respeito. É um verme. Mas o Diego Munhoz é um cara que ama os Trapalhões e sabe absolutamente tudo. E aí eu falei com ele, falei, tô pensando nisso. Ele falou, não, realmente, o Zacarias, dos 4, é o personagem assim mais rico em história. E ele tá comigo, ele vai fazer o roteiro, sabe de uma série de coisas do Zacarias, coisas que acho que nem a família do Zacarias sabe, que, por exemplo, ele em 73 quase morreu, por uma questão que a gente vai contar mais para frente. E eu já estou estimulando o Diego a fazer a biografia do Zacarias. Então tem uma série, mas também tem um livro. Que aí eu tenho certeza que a gente fecha um ciclo maravilhoso, porque tem livros a respeito, tem filmes, e vai ter agora do Zacarias, que fecha um elo muito importante nessa história toda que eu quero contar. Me dá um teaser do Antônio Carlos, o Mussum. O Mussum, eu acho impressionante, porque todo mundo que eu entrevistei, e quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, fala o que ele era na frente das câmeras, ele era exatamente atrás das câmeras. Um cara brincalhão, que ia, sei lá, ele transitava em todas as esferas, então ele conversava com o presidente, foi recebido já por presidente, mas também acabava a gravação, por exemplo, de um filme. Eu fui lá em
em Tiradentes para fazer a pesquisa empírica dos saltimbancos, né? Então eu falei, eu vou pisar onde esses caras pisaram para fazer os saltimbancos. E aí eu passei na pontezinha onde passa o carro, a Maria Fumaça, que eles andam lá com a Maria Fumaça, onde eles ficaram hospedados? Aqui nessa pousada. Então, e aí eu fui e consegui encontrar pessoas que testemunharam a gravação lá. Teve um cara que falou assim, ó, teve um momento lá que acabou a gravação, o Mussum pegou e foi beber com a equipe, com os moradores. Então olha isso, cara. E vamos desmistificar, ele não era alcoólatra. Não, ele não era alcoólatra, ele gostava de beber. Era brincadeira. O que é diferente de ser alcoólatra. Sim, totalmente. Né? Então assim, o alcoólatra, ele não consegue honrar um compromisso, porque ele tá... O Mussum, cara, ele honrava, tipo, dia tal, 10 horas. Dia tal, 10 horas ele tava lá. Ele nunca faltou em gravação, nunca precisou ser internado, nada, em relação a bebida. Eu ouvi você falar que no começo ele foi indicado pelo Jair Rodrigues. Foi. E eu ouvi você falar que no começo ele falou, não, porque eu nem consigo decorar texto. Ele falava que não era humorista e não era ator. Mas no final ele conseguia decorar os textos. Ele já tinha feito algumas participações na escolinha do professor Raimundo. Né? Porque foi o Chico Anísio que moldou essa linguagem do Mussum, de terminar Mas eram coisas bem pontuais, então não tinha aquele texto longo que precisa, sei lá, para um filme, até para uma sketch, um pouco mais longa. E aí o Chico falou, se você falar desse jeito, você ganha o público. E aí ele encampou essa história. O Dedé vai assistir um show dos originais do samba. O Mussum, ele era um cara meio performático, sabe? Então, eu lembro dele no original. Você assistiu o show? Assisti. Olha, você é um privilegiado. Ele fazia realmente. Ele no meio do show, ele parava para fazer umas gracinhas com o público. Ele realmente. Isso eu vi. Então, isso ninguém me contou. Exatamente. O que você viu, o Jair Rodrigues viu também. Ele pode ir além. Então ele fazia isso, cantava, ele genial, inclusive o Reco-Reco ele cria esse instrumento, né, que não... Ele fabricou isso aí. Ele fabricou um Reco-Reco. Ele criou. Caramba. Tanto é que ele fala pelo menos sou Dedé, tocador de Reco-Reco. Pelo menos o Dedé fala que foi ele, né? Que ele foi convidar ele falou, não, eu não sou ator, eu sou tocador de Reco-Reco. Aí já fiquei sabendo que não é, que o Jair é que apresentou ele. Porque eles pensaram no Jair Rodrigues. Daí ele falou, não, se vocês acham que sou eu, tem um cara mais engraçado e melhor que eu, que é o Mussum. Daí o Dedé vai assistir o jogo dos originais do samba e vê exatamente o que você viu. Um cara performático, que interagia. Pô, esse cara, ele pode fazer mais do que isso. Então ele topa, ele convence o Mussum. E o Mussum até 81 ou 83 por ali, ele se divide entre os originais e os trapalhões. E aí os originais, nesse filme do Mussum, mostra isso. Qual é o... Porque tem dois, um você falou que não presta, o outro você falou que é bom. Eu vi o que tem eu esqueci o nome do ator. Lázaro Ramos? Não. O Ailton Graça. Esse é bom. É bom? É bom. Mas parece que ele se torna meio melancólico no filme, assim, não sei. Acho que o final ali é poético, né? Que fala dessa questão do legado dele, que ele ajudou a escola, a Mangueira, da fundação e tal. Isso é verdade. Ele era um benfeitor lá também, né? Ele tinha uma paixão, uma das grandes paixões dele era a escola de samba e era ajudar a molecada. Ele sempre, isso é uma coisa fantástica. É um cara que sempre primou pela educação dos filhos. Se você conversar com qualquer filho do Mussum, os caras são extremamente educados, sabe? Gentis. Ele sempre colocou eles assim na questão da educação. Foi uma coisa muito... Era super rigoroso em relação a isso. Mesmo tendo muitos, você teve muitos filhos, né? Teve, se eu não me engano, são 5 com 5 diferentes. 5 mulheres diferentes. E ele conseguia... Ele conseguia tomar conta. Manejou bem ali. Eu tenho uma curiosidade. Qual a razão dos nomes artísticos deles?
Tem alguma que eles escolheram? Ah, o Zacarias, por exemplo. Por que chamava Zacarias? Zacarias é por causa de uma. Acho que se não me engano, uma galinha que tinha lá, que era Zacarias tal, que ele viu e pegou. O Mussum foi o grande Otelo, que por causa é um peixe, né? Um peixe negro. Sim. E escorregadio. O Dedé, por conta disso, né? Manfred, Dedé. Pegaram. Aí deve ser de meio de família, né? E Didi por isso, ele, tipo, na hora ele pegou o Dedé e falou, Didi. Não, porque não, o Didi foi porque ele inventou na hora. Ah, sim. Porque o nome muito grande não pega, cola. não fixa. Né? Então ele falou, o Didi é uma coisa curtinha. E é verdade a história que ele falou, muito prazer, Dedé, ele falou, prazer, Didi. Foi uma puta coincidência ali. Assim. É um casamento perfeito, isso aí que é uma coisa era pra mágica, acontecer, né? Era pra acontecer. E ele o Mussum, ele faleceu por causa de um problema de transplante de coração. Foi. Que o pessoal fala de cirrose. Não foi. Era um problema já genético, que ele já tá, inclusive, não sei se foi um ano antes, ou até no ano que ele falece, ele já estava bem magro em decorrência disso, né? Ele estava fazendo já tratamento e o coração dele inchou. Era um problema que ele falou, não, a única solução é transplante, porque disso aqui não tem cura. E aí ele se interna no Beneficência Portuguesa aqui e aí fica esperando um doador. Até que um rapaz, porque tinha que ser compatível, né? Sim, uma coisa que não é qualquer um. Não é qualquer um, é bem difícil. E aí um rapaz lá no norte do Brasil cai de moto. Vão ver, era compatível com o Mussum. A Globo freta um avião, traz o coração desse rapaz para São Paulo, faz o transplante, é comemorado o sucesso. Não, ele operou, mas nem 48 horas depois dá uma rejeição e ele morre. Foi na época, assim, foi o Senna morre antes da Copa, daí o Brasil é campeão. Um mês ou 2 meses depois é o Mussum que morre. Foi no mesmo ano, 94. O que você me fala do Manfred Santana, o Dedé? Dedé, assim, a nossa relação é bem altos e baixos, assim, né? Eu entendo. Mas é o cara que, de verdade, por todo esse tempo que eu estou pesquisando e pelo fato de ter conhecido ele pessoalmente, é o cara que eu mais gosto, assim, sabe? Eu entendo completamente todas as atitudes dele, sou empático em relação a isso. É um cara que, e aí você falou da questão da idade, eu invejo demais o Dedé. Trabalhador. O cara tem um vigor, tem uma saúde, tem uma energia e tem um tesão pelo trabalho, pelo ofício dele, pela vida, que é uma coisa assim fantástica. É admirável que o Dedé se tornou assim, sabe? Porque no começo, lá nos Trapalhões, ele era um cara meio deslumbrado, tinha uma fama meio que de arrogante. O Dedé veio de circo. Veio de circo. Toda a família dele é circo. Circo. Tanto é que ele conta uma história, né? Que teve uma hora que ele chega na Globo pra filmar, o Mussum vê e fala, não, volta. Você não cumprimentou ninguém, cara. Ele tinha esse nível de soberba. Sabe? Porque ele era um cara que, ele conta que ele tinha que dormir de dia na praia para ficar acordado de noite para não ser preso, porque ele não tinha onde ficar, né? Então quando o cara pega e sai do zero e começa a ficar rico, ele deu uma deslumbrada. E como é que ele chegou? Como é que ele saiu da praia até a Globo? Ele fez um monte de... Ou até os trabalhos? Ele fez um monte de bico. Ele trabalhou em teatro, não como ator. Ele trabalhou como faxineiro, inclusive de teatro. Ele dormia em um quartinho do teatro. Ele foi verdureiro. Ele fala que trabalhou até com alfaiate, com uma série de coisas. Mas a carreira artística sempre foi a vontade dele. Mas como é que a sorte bateu? Ele começou a fazer ponta aqui, ele chegou a
Ele fala, tem uma história que ele conta que nessa época que ele estava no teatro, ele via os ensaios e via o pessoal, as falas, tudo, né? E até um ator que faltou, ele falou, eu posso fazer papel. Ele fez. Aconteceu comigo. Sabe? Então, tipo, teve muita coisa. Ele fazia pontas em programa de televisão. E aí um dia ele estava ensaiando ali, o Renato, que já estava procurando um parceiro, vê ele no ensaio, no estúdio de televisão, e convida ele para ser o parceiro dele. Isso era Excelsior, Tupi, o que era? Excelsior. Eles começam na Excelsior. Né? E agora nós vamos chegar no doutor Antônio Renato Aragão, que também você conhece pessoalmente. Então não é o fato de afinidade, não é pelo conhecer ou não pessoalmente. Mas me dá o esquete. O Renato, assim, até conhecer a Lilian, eu acho que era um cara convicto, firme, sabia o que quer, sabia da força dele, do poder dele, até por tudo que ele construiu. Um cara que, se não fosse ele, tudo isso que eu falei dos Trapalhões não ia acontecer. Ser o maior grupo de humor do mundo, porque era ele que ia atrás das negociações, é o cara que lutava pelos filmes, pelos contratos, pelo programa, por fazer acontecer, a questão do marketing dos produtos. É o cara que era a linha de frente total. E sabia exatamente a força que ele tinha e que o grupo tinha. Então, quando o cara ia lá falar assim, sei lá, Danone, tanto, porque nós somos bons. Pepsi, tanto. Os filmes, eu quero fazer o melhor. Então, ele fez lá um filme chamado O Rei e os Trapalhões. O cara foi para Marrocos filmar, porque ele queria que fosse um cenário que tivesse falando, não quero coisa fajuta. Então é um cara que sempre buscou o melhor. Se não fosse ele, os caras não iam chegar onde chegaram. Isso é um fato. Então é um cara que tomava as rédeas. Ele era a linha de frente. Total. Então, por exemplo, quando ele estava na Tupi e a Globo convida eles para ir para a Globo, o Boni, ele senta com o Boni e fala, tá bom, mas eu quero isso. Uma das exigências dele era o seguinte, o programa tem que estar no ar, isso era em 76, era final de 76, o programa tem que estar no ar em janeiro de 77. E eu não posso ficar na geladeira. Assina, o cara. Porque voltava sempre em março. Porque ele sabia que o Boni não gostava dos Trapalhões. Ele sabia que o Boni gostava do Chico Anísio. Mas o Boni foi obrigado a contratar ele porque os Trapalhões incomodavam a audiência da Globo. E já tinha naquela época aquele negócio de contratar para desfalcar o rival e colocar na geladeira. Ele falou, esse cara não gosta de mim, ele vai me contratar, vou ficar aqui esquecido e depois acabou. Ele falou, não, eu quero estar no ar. E não é pra ir já. E sem essa de ficar fora do ar, de esperar um tempo e tal. Foi uma das exigências, o cara topou. Eu quero Dedé, Mussum e Zacarias. Vem só você. Falei, não, eu quero os outros 3, porque eu não sei fazer humor sozinho. Essa frase é muito importante. Trouxe. Ele mesmo reconhecia. Sempre fala. Que ele era um grande gestor, que ele era um empresário, mas ele não conseguia fazer humor sozinho. Ele, por exemplo, se você falar pra ele, faz um stand-up, ele não sabe. Não, porque ele precisa de uma escada. Tem humorista que é assim mesmo, né? Que precisa dessa dupla. Pra ser nossa, tem a maior escada no Brasil, né? Que eu acho o Dedé, mas o Carlos Alberto é um dos maiores. O Carlos Alberto faz escada pra todo tipo. Mundo. Todo tipo de humorista. Pra qualquer um, é verdade. Ele é estranho. Se você falar pro Carlos Alberto fazer piada, ele não sabe. Ele sabe fazer escada. Então, assim, um complementa o outro. Isso é muito importante. Isso que é bom. O Dedé era o menos engraçado. Mas ele tinha a função de levantar a bola para os outros 3. Né? O Mussum, ele se tornou um humorista inato. Claro, o Zacarias
O Zacarias, se tivesse vivo, ele podia estar hoje fazendo stand-up. É um cara que teria essa capacidade de subir no palco e... Sozinho coordenar a coisa. Total. Dos 4, eu acho que sim. Bom, e agora nós vamos entrar em... Bom, o pessoal está aí. Nós vamos, se Deus quiser, esse ano Mas só um parênteses. acontecer. Pois não. Eu falei da Lilian, porque eu acho que... Não, é que eu ia chegar agora. Porque quando... Me fala uma pera. Agora eu queria saber do esquete, porque você fala muito de Lilian Aragão. Quem é, da onde veio, para onde vai, o que acontece com essa senhora? Sim. Porque quando ele casa com a Lilian, ele passa a dar muitos poderes a ela. Mas ele que deu. De dividir. Não foi ela que se apossou da coisa. Também. Ela sempre teve esse negócio da mosca azul, sabe? Da fama, dos holofotes. Sempre se projetou a isso. Mas eram tempos diferentes, né? Não tinha internet. Então, ela cavar um espaço na televisão sem talento é meio difícil. Por mais que você seja a esposa do Renato Aragão, sim, tem que ter talento. Tem um limite ali que fala, não dá para fazer milagre. Mas era uma pessoa que, quando começa essa história de, por exemplo, falar assim, Dr. Antônio Renato Aragão, é com ela assim, que isso ganha força. Porque como ela transita nesses ambientes, então ela está nas filmagens, está no camarim, tudo, ela que fala, sei lá, para uma moça do café, fala, se você vê o meu marido, não é Didi, é Dr. Renato. Numa época que era pedir autógrafo, era muito comum, né? Então é desse jeito. Então essa fama, essa lenda de Dr. Renato ganha muito força com a chegada dela. Ele já era um cara mais que um trailer só pra ele, dividido dos outros 3. Mas ele também já era assim. Foi picado que nem o Dedé ou não? Foi, claro. Ele também entrou numa fase de soberba? Sim. Ele tinha um trailer só pra ele. Os outros 3 ficavam em um juntos. É um cara que era meio afastadão, sabe? O Carlos Alberto de Nóbrega conta uma história. Falou, quando eu conheci o Renato, porque o Carlos Alberto era redator dos Trapalhões. Eu vi essa história. Então chegava lá pro Renato e falava, o programa de hoje é o seguinte, essa piada, essa. Falava direto, sem... Ele falou, eu pedi demissão porque chegou uma hora que eu tinha que passar por 3 secretários até chegar no Renato. Não, eu não podia entrar mais no camarim dele. Entendeu? Como assim? Porra. Ele se sentiu ofendido. Então ele começou a ficar assim. E aí ele encontrou a pessoa ideal. Ali ele fala que desde os 7 anos, olha a loucura, ela mentalizou que ia casar com o Renato Aragão. Com 7 anos a criança tem que ficar brincando, ir pra escola. Como que você vai mentalizar em casar com um cara que é muito mais velho? É uma loucura, mas ela falou isso. Então sou eu que estou inventando. Isso que eu acho louco, cara, porque ela cria provas contra ela mesma, sabe? Aí eu falei, ela era amante do Renato Aragão. Porque o Renato era casado com a Marta e aí o Renato conhece a Lilian num evento corporativo e tal. E eles começam ali... O que fazia a Lilian? Ela era funcionária pública, trabalhava no Banco do Brasil. E ele foi fazer alguma coisa ali. Certo. E enfim, eles se conhecem ali e passam a ter um relacionamento. Isso 80 e alguma coisa. Só que o Renato... Na época, os Trapalhões foram homenageados por uma escola de samba. Unidos do Cabo Sul, que foi rebaixada no dia quando a Unidos do Cabo Sul fez a homenagem para os Trapalhões, eles foram rebaixados, acredita? E me fala uma coisa. Eles falam, a gente foi homenageado, mas não conta que foi rebaixado. Nessa época, a Lilian já existia na vida do Renato? Não, ainda não. É um pouco mais pra frente. É um pouco mais pra frente. É naquela época que, assim, eu não vou lembrar exatamente quando, se é 88 ou 89. Já tinha havido a briga, já tinham voltado. Já tinham voltado, tudo. Que eles têm eles abrem
que eu acho aquela parte já mostra a decadência um pouco do grupo, já não tem muita graça, que tem a claque ali, tem a plateia. Em algumas situações o Dedé e Mussum brincam com o Renato, chamando ele de paulista. O Renato é cearense. Pô, mas por que é paulista? Porque a Lilian é de São Paulo. E às vezes ela tava lá. Ela vinha pro programa. Assistia ali. E a câmera flagrou ela algumas vezes. Então, já naquele período ele já estava com ela. E tem uma história que é fantástica, que o Renato ainda é casado com a Marta, eles vão fazer um filme chamado Os Trapalhões na Árvore da Juventude, em 91. É o primeiro filme pós-morte de Zacarias. Então eles fazem uma cena em Manaus. Os caras não moram lá, então eles vão se hospedar num hotel. Certo. Eles se hospedam no hotel tropical. E a Marta vai lá. Super normal, às vezes a família vai acompanhar junto um pouco, tá? Mas a Lilian vai também. Só que ela fica escondida num barco. Aí o Renato inventa uma desculpa para a Marta volta para o Rio de Janeiro e a Lilian vai pro hotel. Então ela se prestava a esse tipo de situação. Quando ela conta na Caras que uma linda história de amor, que eles se conheceram, tal, ela não conta, ou ela omite o fato que ela foi amante do cara. E não estou fazendo julgamento moral. Sim, não. Porque mas não pode vender uma história da Cinderela, sabe? Que ele abriram mão do patrimônio para deixaram tudo para Marta, para viver uma linda história de amor, e que tudo que eles depois que eles se juntaram, construíram, foram coisas começaram de um ponto zero até chegar onde chegaram, o que é mentira, porque ele vende a produtora dele depois para Record. Então, se ele abriu mão do patrimônio, a RA tinha que ir para Marta. Não foi. Ele vendeu faz pouco tempo para Record, a RA Produções. Então, tudo que ela... Não tudo, mas 99% do que ela fala é mentira. É verdade. Não tudo, 99%. É verdade. Tá, mas só as pontuações que ela... Ela quer te ver no túmulo ou não? Ela não gosta de mim, e ela tem razão. Ela tem razão e tem motivo, eu não tiro, eu acho que é justo ela ter essa raiva. Mas assim, eu passei a falar dela porque, assim, como eu tenho esse trabalho já com os Trapalhões há bastante tempo, são mais de 10 anos dedicado a estudar os caras, e são 4 livros, a dissertação, documentário. Pô, vem uma mulher dessa, conta uma história mentirosa na revista, onde ela vai, ela inventa uma série de coisas, ela está acabando com o meu trabalho. Então, a minha forma de combater a fake news dela é mostrar, falar, não, ó, aquilo da Caras me revoltou quando ela colocou lá. Eu falei, não, a história não é essa. A história é que ela era amante do cara, não abriram mão do patrimônio, a Marta ficou com uma coisa bem bacana, mas não é o que a Lilian falou. E se vende como coach, como uma pessoa que criou, quase até reinventou os Trapalhões, mas assim, a chegada dela é o início do fim de tudo, sabe? Então, contando isso e combatendo essa fake news dela, eu falo, não, a história é essa, porque eu acho um absurdo a mídia comprar a versão dela e não ter um contraponto, sabe? Mas então, é isso que o pessoal, isso que o pessoal fala, mas tem que evitar. Ele vai contar a realidade, só isso. Nada mais que isso. E o documentário é isso. E se eu tivesse mentindo pelo poder financeiro dela, ela deve ter escritório, ela já teria me processado. Ela só não me processou porque tudo que eu falo realmente é verdade e tem prova. Não, ela separou a primeira família do Renato. Então a primeira família, eu falo, os filhos são tudo órfãos de pai vivo, porque ela barra. Tanto é que tem gente que pergunta, o Renato tem mais filhos? Ninguém sabe, porque ela esconde. Eu não sabia. Nova pra mim. Tem mais. Do primeiro casamento são quantos? Com a Marta.
Acho que sou ruim de número, mas deve ser uns Um monte, 3 ou já. 4. E do Nossa. segundo é uma moça. A Livian que tá cavando agora. Isso é engraçado, né? Porque quando você tá, naquela época, o pessoal tava na Globo, né? Vinha um convite para participar do Teleton. Eu sou da Globo, sou global, não vou. Não é isso? Ah, dá uma entrevista para essa. Não, eu sou global, não vou. A Globo não deixa. Agora que perdeu a boquinha, qualquer convite o pessoal vai e ainda fica cavando espaço para trabalhar, né? Então é lembrar um pouco como que tratou antes e como tratou depois. E o Renato e o Dedé, ambos estão bem de cabeça, isso está tudo. O Dedé é super Que lúcido. trabalha muito também. Trabalha e super ativo. Então se você falar com o Dedé, você consegue ter uma boa conversa. Pessoalmente que ele é na televisão ou não? Ele parece ser um cara bem simpático. Ele é um cara muito legal. Muito legal. O Renato já não tá bem de saúde. Não tá bem? O Renato não. Infelizmente, assim, até pela idade e isso é uma coisa que a gente não consegue controlar. Você pode fazer o que for, porque se for do seu organismo, da sua genética, tchau. Isso. Né? Então ele já não está conseguindo construir frases, o raciocínio completo, sabe? Então. Mas ele está consciente. Consciente, mas ele não é um cara que já consegue ter pleno domínio de uma conversa. Nas últimas aparições dele. Eu percebi isso também nas últimas aparições. Falam com ele, fala uma coisa, ele responde outra, por exemplo, e se perde, tá disperso. Se você perguntar para ele, sei lá, uma pergunta, qualquer pergunta besta sobre os Trapalhões, o filme o Cinderela e o Trapalhão, como que foi fazer esse filme? Ele já não vai conseguir te responder, sabe? Ele tem falado coisas muito abstratas, muito Eu vi uma fala dele, genéricas. Só assim, sobre o chamar de Dr. Renato. Alguém perguntou num programa, ele estava assim respondendo: imagina, tem que me chamar de Didi, eu sou o Didi, sempre fui Didi. Eu vi esse programa. Aí também foi isso, foi um. Mas não vai além disso, assim. Ele tá numa fase que, infelizmente, todo mundo está sujeito a acontecer uma situação dessa. Né? Agora, não sei exatamente o que ele tem. Eu só sei que ele não está bem. Eu até acho que não seria prudente já expor ele, sabe? Melhor deixar ele, porque ele no Teleton, por exemplo, não tava, passou uma imagem bem ruim. Será assim, que não foi no Teleton que eu vi isso? Pode ser. Há pouco tempo. Me diga uma coisa, vamos atualizar. Me fala da biografia da minissérie do Senna, me fala da biografia das Paquitas, me fala da biografia da Xuxa. Biografia que eu falo são essas séries que foram lançadas no ano passado, que eu acompanhei e eu estava vendo o seu. Depois você me dá quando você for morrer, porque eu estou velho, mas eu vou durar pra cacete. Vou antes de você, é isso que você já tá falando? Aí você me manda a letra, você manda A, não. Manda pra mim. Nem F, você manda família. F de família, porque eu sei mais dessa vida do que sua mulher, sua namorada. É o seguinte, eu vi você falando, eu concordo em número, gênero e grau. Vamos primeiro no Senna. O Senna é o seguinte, eu acho a série... Primeiro, a série tá boa? Eu acho uma série fantástica. Verdadeira? Não é verdadeira. É isso que deixa eu fazer o preâmbulo antes de... Lá vamos nós. É uma série fantástica, o maior investimento da Netflix no Brasil. Trabalho de fotografia, direção, levantamento histórico, cenário, você não tem o que falar. Agora, no roteiro, teve um trato. Essa série só podia sair do papel se tivesse o crivo da família, linha por linha do roteiro. Então, isso já foi um agravante. Porque se eu sou a Netflix, eu falo assim: eu vou investir uma grana aqui, mas assim, eu tenho que ter a liberdade editorial.
Que verdade, foi do o que roteiro. você se recusou nos Trapalhões. Porque queriam também isso. Seu. Isso responde uma pergunta. Porque é o seguinte, por que esse documentário dos Trapalhões demora para sair? Demora para sair porque, assim, eu não vou me prostituir. De falar assim, ó, eu compro o que você fez, mas eu quero contar a história água com açúcar dos caras. Quero Que eu fantasiar não um pouco. vejo o documentário desse jeito. Eu acho que o documentário tem que mostrar tudo. Não saiu esse documentário até hoje, teve um monte de oferta. Por causa disso. Teve pessoas aí, não vamos deixar para lá, que mandaram advogado ligar e falar: me manda tudo aqui que eu quero analisar. Gente, aí o bolo esfria, né? Não é por aí. Porque, assim, eu tô aqui 5 anos falando das polêmicas, do que tenha de bom e de ruim no documentário. Se eu me prostituo o streaming, ou a distribuidora, ou a produtora mostra, você fala, meu, você passou 5 anos, você mentiu pra gente 5 anos. Porque daí você vai virar um mentiroso da história. Cadê a briga? Cadê a separação? O que importa. Cadê as provas? Agora, não é que eu quero ser um mártir, um herói, mas eu acho que fazendo desse jeito é o maior legado do meu trabalho, sabe? De falar assim, não, dá para fazer um documentário que a gente mostra todas as nuances do seu objeto de estudo. Então eu vejo isso. Voltando para o Senna, quando a Netflix e a produtora falou, ok, vocês vão aprovar linha por linha, acabou. Porque tudo isso que eu falei, da fotografia, do investimento, ficou em segundo plano. Porque quando a série começou a exibida, o que o público começou a fazer? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê aquilo outro? E esqueceu todo o trabalho de direção, de produção, de fotografia, do investimento. Aí começa a fazer a minutagem. Pô, a Xuxa aparece não sei quantos minutos, a Galisteu tanto. Pô, mas elas ficaram praticamente o mesmo tempo com o Senna. E outra, o Senna gostou muito mais da Galisteu do que da Xuxa. Cadê aquele amigo dele que era homossexual, que era uma espécie de braço direito dele que estava nos grids e tal? Foi ocultado. Por que foi ocultado? Um cara tão importante na vida do Senna. Porque ele era homossexual? Isso é uma coisa que a família tem que responder. Entre outras coisas, o Senna, grande piloto, tricampeão mundial, mas também foi um cara que provocou batida, não era tão justo. Não, ele não engolia sapo, não. Ou honesto com os outros pilotos. Ele era igual o colegas, Prost. Entendeu? O Prost jogou o carro um ano, ele jogou uma série de coisas. Acontece Sim. que assim, o Brasil quer criar um herói. É um mito. Um mito. Mas ele era um sujeito falho como todo mundo. Isso é mostrado. Por que não, a família não gostar da Galisteu? Fala assim, ó, esquece ela. E aí vem lá o ator e fala, não, mas isso aí não é uma coisa importante. Falo, isso não é importante, por que mostrou a Xuxa? Por que mostrou a Lilian Vasconcelos? Então são coisas que não... E aí o público fala. Né? E a série ficou muito falada, e é lógico, eles capitalizam em torno disso, mas pelas coisas que não mostrou. Então essa é a grande falha do mas documentário. O documentário da série, né? Eu chamo de documentário. O documentário ele é falseta, então? Na medida que você não mostra ou omite algumas coisas, você não pode vender ele como um documentário. Um documentário, sabe? É uma história ficcional que está mostrando ângulo. Mais pra ficção, então. Tá mostrando um ângulo dele, que é um ângulo que a produtora, enfim, quis mostrar ele como um herói. É o lado bom reforçar a ideia reforçar a ideia do mito, do herói. Mas ocultando ou omitindo isso, eu acho que perde. O personagem perde. Porque o personagem saboroso é esse que eu tô falando aqui. Tem que mostrar que ele não deixou o segundo piloto crescer, que o dele tinha que ser tudo melhor, que ele fechava, que ele provocava a batida, que ele era vingativo, que ele amava
mas mostrar o porquê que as relações não deram certo. Teve um negócio dos pneus também, né? Que Enfim, tem uma série de encaixaram um jogo de coisas. pneus no último. Mostrar uma série de coisas. Mostrar o que toca, até porque é mais famoso, é a questão da Galisteu. Mas assim, até tocar no assunto das suposições, dos boatos, dos folclores da vida do cara. Esmiuçar isso e esclarecer isso. Inclusive a Galisteu, eu não conheço, mas eu tava fora do Brasil e eu estava num shopping, tomando um café, e ela estava sentada na mesa ao lado, conversando com uma pessoa lá. Eu nem reparei, cara. Mas eu estava com a minha mulher e com o tio dela e com a tia da Adriana. Eu, ela e os tios. E o Paulão, que já foi, ele ficou olhando para ela, assim, tá. E a Yuya falou, pô, vai, aqui é a tia. Daqui a pouco você vai. Aí ela olhou assim, aí que eu fui ver que era. Ela olhou assim e fez, tudo bem? Aí o Paulão fez. Ela é linda, linda, simpática. Aí ela pegou e falou assim, você quer tirar uma foto comigo? Aí o Paulão falou. Ela falou, vem aqui. E tem ela uma é coisa, hiper simpática. E tem uma coisa, ela nunca encarnou esse papel de viúva. Você vê, se ela não tivesse talento nenhum, ela não estava até hoje na mídia. Ela não foi apenas a namorada do Senna. Sim. Ela lançou um livro, foi sucesso. A Playboy dela foi o recorde de vendas. Ela fez teatro, fez novela, apresentou programa na MTV, Record, Rede TV, um monte de lugar. E está até hoje na mídia. E quando chega ela podia até capitalizar. Ela fala, não, fala do Senna e tal. Ela nem entra na polêmica. Diferente, por exemplo, da Xuxa, que nem era a viúva, já tinham terminado e se colocou naquela época, quando o Senna morreu, com o papel de viúva. Então, pra você ver Mas não foi a família dele que fez isso? A família dele fez ela isso. Topou. Certo? Então, é aí que eu quero falar. Uma coisa é a família convidar, certo? Não, fica aqui. Agora, uma coisa é ela se sujeitar a isso e se colocar nesse papel de viúva. Então, não é uma coisa que dá para isentar a Xuxa. Outra coisa, estou falando dessa série, desses boatos, o tal dossiê que fizeram contra a Galisteu e mostraram para o Senna no final de semana da fatídica corrida que ele infelizmente faleceu. A família, dizem que a família levou um dossiê, grampearam o telefone da Galisteu, tal, com uma série de acusações e mostraram para ele. Naquele final de semana ele ficou atordoado. Não foi a razão para ter batido. Sim. Mas a família já era contra e, segundo dizem, levantaram provas contra a Galisteu para ver se o Senna terminava o namoro com ela. Naquele final de semana em Imola. Que teoricamente, pelo que a Xuxa fala, eles estavam meio que pensando em se Mentira, ele estava completamente apaixonado pela Galisteu. Eu também acho. E ele confrontou a família, falou, eu gosto dela. E a família sempre foi contra. E a série da Xuxa, primeiro, porque eu gostei mais da série das Paquitas, mas a série da Xuxa, que é fantasia, tá montado, então, puseram um espia-bode ali para aguentar porrada. Exatamente. E aguentou, hein? Aguentou quietinha, a dona Marlene. Mas é isso. Segura a onda mesmo. É isso que eu tô falando. O público sabe. E hoje tem canais de expressão. Você acredita que alguém. É o que você fala às vezes do Renato e tal. Mas você acredita que a Xuxa, sendo essa mulher poderosa que era, apesar de ela entregar tudo para a Marlene, que hoje eu vejo realmente a Marlene é uma gestora de mão cheia. Mas não sabia de nada que fazia com as Paquitas e ficar ela sabia assim. De completamente tudo. Por que você fez isso comigo? Por que você não me falou? Por que? E a outra aguenta o pau e fala, não, eu estou preocupada. Eu estava ensinando elas e acabou. Você acha que isso é montagem? Olha. Ou pode ser real?
Não, que a Marlene, e ela fala isso, fez tudo isso que falam? Fez. Fez. Isso é patente, ela mesma fala. Agora, como que era os meios de produção naquela época? Os diretores davam esporro, não era só a Marlene. Não. Não, você não. É geral, é totalmente diferente. O Wilton Franco, que dirigiu Os Trapalhões, tem histórias, o cara era também grosso e tal. Era assim. Hoje o mercado mudou. Hoje o compliance, essas coisas não permite mais isso. Mudou, mas a gente está falando de uma época. Sim. E aquela época era o seguinte, a Marlene, vamos lá. Mulher, nordestina, negra, lésbica. Quem, naquela época, era diretora na televisão? Ninguém. Cara, Tinha respeito. ela tinha que se impor. E Ela dirigiu viu um programa infantil. Infantil, de sucesso, uma das estrelas da casa. Ela olha aquilo e fala, não, como que funciona esse meio? É assim. Quantas atrizes hoje falam, o diretor da novela dava esporro, tratava mal a atriz. Era daquele jeito. Era legal? Não, mas era daquele jeito. Então falar que a Marlene era a única que fazia isso, não era. Não isenta ela. Mas era muito daquele jeito, assim, que tocava. Mas você acha que a Xuxa era excluída de tudo? Você não sabe de nada? Tem, Na realidade. tanto é que tem uma cena lá que tá a Marlene dando esporro, a Xuxa ouvindo e não fazendo nada. Não, e eu vi uma. Mas esporro assim, tipo, gente, vamos se ligar, vai começar o programa. Quero normal, ânimo, normal. quero não sei o que. Cacete, você tem que incendiar. E eu vi uma cena tem que que cobrar. qualquer coisa a Xuxa falava, vou chamar a Marlene, hein? Até para as Paquitas. Ela falava, Ela se acomodou. para que eu vou chamar a Marlene, hein? Pra ela era confortável ter a Marlene. E a Marlene, aí que eu falo, a Marlene seria o Renato Aragão da Xuxa, assim, Eu sabe? só não acho Se certo não fosse assim. a Marlene, a Xuxa não ia chegar onde chegou. Mas vê, eram as Paquitas, vamos misturar um e outro, as Paquitas. Vale a pena ver, não sei se é verdade ou não. Na minha opinião, os da Paquita é mais real. Porque as meninas falam mesmo e acabou. Teve uma até que saiu, nunca mais voltou, não quer saber, não compareceu em nada. Mas elas falam, ó, a gente era tratada... Pô, teve um dia, isso não estou falando, tá no documentário, que ela chegou dando bronca e falou, ó, suas putinhas, vocês ficaram dando a noite inteira e estão com essas caras. Quer dizer, hoje, imagina. Não se fala. E aí o pessoal fala, pô, e os pais? Pô, eu tomava bronca na escola, eu não chegava em casa, mãe, e muitas vezes os pais estavam lá. Pô, porque senão você era tido como um idiota. E muitas vezes os pais estavam lá. Sim, mas coisas que aconteciam em hotéis, tal, elas não contavam de medo de serem tiradas dos programas. Não, e outra coisa, se isso também acontecia, tinha a anuência da Globo. E da Xuxa. Da Xuxa. Tinha. E até dos pais delas. Tinha. Né? Se você tem um filho, você percebe o comportamento, uma série de coisas. Então, assim, colocar tudo, é isso que eu... Mirar só na Marlene, eu acho isso cruel demais com uma pessoa que era fruto de um sistema que estava em voga naquela época. Tanto é que a Marlene não quis participar do documentário. Por que você culpa a Marlene e não culpa o Boni? Por que você culpa a Marlene e não culpa o Roberto Marinho? Onde acontecia aquilo? Era na Globo? Certo? Você é responsável pelos seus prepostos. Não é? Sim. Por que a Marlene? Por quê? Porque ela aguenta a paulada, é isso? Não é por isso. É porque a Xuxa não gosta dela, brigaram, e tem que me colocar alguém na mira. O que eles decidiram? Vamos fazer essa série? Vamos. Precisamos de um vilão. Marlene. Agora, por que ninguém se pergunta, fala assim, vem cá, você era a Xuxa, um dos maiores salários da Globo, uma das maiores estrelas da Globo. Se ela chegasse em algum momento e falasse assim, eu quero conversar com o Roberto Marinho. Roberto Marinho ia atender ela ou não? Na hora. Quero conversar com o Boni. O Boni ela devia falar direto. Ela chega e fala assim, Boni, é o seguinte, ó, eu não quero mais a Marlene, arruma outro diretor. Ou senão eu quero que a Marlene mude o tratamento com as meninas, que são crianças. Ou pedisse a cabeça.
Fala assim, não, eu não quero mais a Marlene. Arruma uma pessoa que faça, que coloque uma paquita negra, que coloque uma paquita gorda, Mas aí, que Na trate época bem não. todo mundo. Acho que na época nesse não era ponto, pensando. Não, mas ela teve. Aí que eu falo. Mas quando ela fez o filme Princesa Xuxa e os Trapalhões, no cartaz lá, que sempre fazia o Boni não, o Benício, ela falou: não, não quero o Benício, eu quero o meu ilustrador. Então, ela, em alguma circunstância, ela se impunha, ela prevalecia o desejo e a vontade dela. Sim. Porque nesse aspecto, que era o dia a dia ali, ela não chegou e se colocou, e se posicionou e falou: não, ó, é o seguinte, é para tratar as paquitas bem. Tanto é que tem algumas paquitas que falam: meu, a Xuxa não pode ficar isenta. A Bárbara Borges escreveu um texto fantástico, falou assim: a Xuxa na sua omissão cega, enfim, na sua omissão, alguma coisa assim. Ela juntou omissão com cegueira, uma coisa. Um texto fantástico, recomendo. Bárbara Borges, uma das paquitas. Colocou. Aí ela critica a Xuxa pega e cancela, não é mais amiga dela. Por quê? Só porque tem uma posição crítica. Então, isentar todos esses caras que eu falei, só mirar numa pessoa, eu acho injusto, acho cruel e acho desonesto. Essa que é a questão desse documentário. Né? Por que não fazem uma crítica ao sistema todo, então, naquela época? Só a Marlene. A Marlene só estava lá porque tudo isso foi permitido. Mas a Xuxa, nesse ponto, ela fala que ela sentia que sem a Marlene, quando ela rompeu, ela falou: perdi o chão. Porque com a Marlene ela não queria saber de nada. O que aconteceu depois que a Marlene saiu com a Xuxa? Começou a. Foi embora. Mas Não me deu fala certo uma em nenhum coisa: lugar. o que você acha como documentarista? Não, só mais uma questão. A Xuxa hoje só dá certo fazendo papel de Xuxa daquela época. Então, você viu, no Rock in Rio, ela foi a Xuxa dos anos 80. Teve um evento lá na Arena do Corinthians, ela foi lá de novo de Xuxa dos anos 80. Depois daquilo, nada deu certo. Nada deu certo. Ela pode falar: não, mas eu ganhei dinheiro. Sim, mas assim, comparado ao que ela fez, nada deu certo. Mas e por que você acha que a Marlene aceitou aparecer e tomar pedrada só ela, resignada, porque ela falou que faziam 19 anos que elas não conversavam? Eu acho que ela se permitiu a fazer isso. Eu acho que ela entendeu que ali fosse ia zerar, ia dar um reset na relação. Ela não sabia que aquilo era uma armadilha. Ela não foi Mas preparada. foi gravado. Ela podia pegar, porque a Marlene, pelo que eu vi, eu queria ela como gerente da minha empresa, o diretor. Ela podia chamar, ou ela falou: não vou responder esse tipo Porque de ela é coisa. muito mulher. Realmente ela aguentou paulada. Ela não foi. Quando ela chegou lá e viu, ela falou: meu, eu tô aqui numa arapuca. Mas também não vou correr. Não vou correr. Tanto é que se ela tivesse qualquer. Se ela fosse 10% da Xuxa, ela ia falar palavrinhas bonitas, ia sair bem no documentário. Ia chorar. Ela pegou. Ela fazia mesmo, era a época ela de pegou, ensinar. ela pegou e falou: você fez? Fiz. Sim. Se arrepende? Falou: não, naquela época era assim. Era assim. Mas é o que a gente fala. Que ela podia chegar e chorar, pedir desculpa. É o que a gente fala do doutor Antônio Renato Aragão. Às vezes mostrando a verdade e peitando a situação, você mostra. Na época era assim. E para você ver, assim, aí essa série, documentário, enfim, foi produzida para quê? Para fazer a Marlene vilã e catapultar o nome da Xuxa. Quando foi exibida, o que aconteceu? O inverso. O inverso. Mas assim, o público em massa abraçou a Marlene. Não porque gosta de. Virei fã. Por quê? Você via ali uma coisa genuína, autêntica. A verdade original. A melhor coisa. Eu sou assim. Como eu falei do Paul. Não, eu falo palavrão, por que você vai cortar meu palavrão? E a Xuxa, o que virou? Um monte de gente começou a falar: oh, peraí, olhar já com um olhar mais crítico em relação à Xuxa. Falar: vem cá, você não tem culpa nenhuma, ou não se responsabiliza por nada. Por nada. Tudo é Marlene. Você era adulta. Ela faz uma meia-culpa.
Bem meia, poderia né? ter feito e tal. Poderia, mas não fez, né? Até aí não acho que vai. Acontece, tem coisas que na vida você fala, pô, se voltasse eu faria diferente. Mas paciência, não volto. É. O que eu gostei da É que Marlene ela foi pega, assumir a coisa. o que ela pega a Xuxa, e isso eu acho errado. Porque ela podia chegar e falar assim, nós. Ela sempre é Marlene, 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 É, a Marlene, testa de ferro. Marlene, Não, ela Marlene, fica Marlene, Usou a peça de questionando. ferro. Marlene, Pegou a Ela Marlene fica de ferro. questionando a entendeu? Marlene. Você a pode ter ponto uma de- treta com ela, tudo, mas vem cá. Tudo. Todo mundo ali tem que se responsabilizar pelas coisas que foram feitas ou não feitas naquela época. Bom, Rafael, quero te agradecer de novo. Mas da muito. Paquita, deixa eu só falar. Dá Da tempo? Paquita. Dá tempo? Nós estamos. Deixa. Vamos que a gente Dá, já faz um rapidinho. longo, é o início do A ano. diretora ali, mas assim, Tá só todo para mundo falar descansado. o Vamos, que vamos aconteceu com a da Paquita, isso é importante falar. Uma cineasta chamada Joana de Carso fez uma coisa muito parecida com o que eu fiz com os Trapalhões. Gostava da Xuxa, das Paquitas, e ela começou ela mesma a produzir a série das Paquitas. Já tinha lançado a Xuxa. Então ela começou a entrar em contato com uma, filmou, entrou com outra, filmou e começou a falar: tem uma menina que está fazendo um documentário sobre a gente, tá? Olha que legal, todo mundo muito empolgado. Até que chega essa notícia no ouvido de uma ex-paquita que hoje é a braço direito da Xuxa, chamada Tatiana Maranhão. Se você quer entrevistar a Xuxa, você tem que passar pela Tatiana Maranhão. Eu vi ela. E ela foi paquita também. Aí a Tatiana conta pra Xuxa. Tem uma menina fazendo um documentário aí sobre as paquitas, tal. O quê? Não, vamos nós fazer. Porque isso vai dar dinheiro, isso vai dar repercussão, e quem tem que contar a história somos nós, não ela. Aí passam a sabotar a Joana. E ninguém mais dá entrevista e começa a cobrar ela para dificultar as coisas na vida dela. Porque antes as pessoas recebiam o que é normal, receber, falar lá, dar entrevista e ok. Aí meio que a Joana pega e não tem essa força, energia para poder seguir e brigar com isso. Anos depois, documentário das Paquitas, com quase o mesmo conceito com o da Joana. Quer dizer, Tatiana Maranhão e Xuxa deram rasteira na Joana de Carso. Então, assim, é ético. De novo, ela vai se responsabilizar? Ela vai assumir que ela fez isso? Essa é a indagação. É isso que tem que ser dito, é isso que tem que ser cobrado, sabe? Falar, e aí, Xuxa? Como que é essa história? É isso mesmo? Ninguém coloca na parede e pergunta. É porque é muita glamorização e às vezes pouca realidade. Spaca, eu vou te agradecer, foi excelente o início. Teremos palestra no navio de novo. Nós fechamos com a Emagrecentro uma palestra num cruzeiro. Quando será, mano? 17 de abril. 17 de abril. De 13 a 17. Então, nós vamos vir com novas palestras no navio, vamos vir com bastante entrevistas. Nós vamos começar agora a fazer algumas possíveis externas e vamos ver o que a gente consegue para ver se esse ano a gente consegue ver esse documentário, se Deus quiser, acontecerá. E hoje, ao invés de eu contar causa, eu vou falar uma coisinha de uma figura que eu vi que me marcou na virada do ano. Que é assim, quando você é criança, você e seu irmão, tem a mãe, tem o irmão puxando o braço dela de um lado e o outro irmão puxando para o outro, dizendo: a mãe é minha. O outro fala: não, a mãe é minha. E na velhice tem a mesma mãe com um filho empurrando: a mãe é sua. E o outro falando: a mãe é sua. Infelizmente, que isso nunca aconteça com nenhum de nós, nem como mãe e pai, muito menos na condição de filho. Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito.